Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência, ainda na nossa turminha virtual, mas em nome de Jesus a gente vai poder se ver presencialmente. A gente já tem até uma previsão para os retornos da aula e tomara que aconteça, que não venha nenhum imprevisto para que a gente possa se encontrar. Claro que as retomadas da aula requer muita responsabilidade de cada um de nós, cada um com suas limitações, cada qual se cuidando, para não atrapalhar o sistema da escola, o protocolo de cuidados e higienização, certo? Então vamos lá. Antes, né, das provas, a gente tinha parado no assunto de algas, né? Nós vimos que as algas, na verdade, no reino protista, e nós vimos que o reino protista ele é formado por algas e protozoários. E as algas, elas podem ser unicelulares, euglenófitas, bacilariófitas e dinoflageladas. Depois a gente viu também que as algas, elas são também pluricelulares, nas formas clorofícias, algas verdes, feófícias, algas pardas e rodófitas, algas vermelhas. E que as algas elas podem se reproduzir tanto por forma de bipartição, como fragmentação ou zoosparia. Por bipartição é quando uma única alga se divide em duas e aí a filha vai ser idêntica à mãe. Depois tem por fragmentação, que a água sofre, que é aquele exemplo que eu dei, que eu não sei se eu já dei para vocês. Se, por exemplo, pensa que aqui é uma alga. E aqui, vou cortar um pedaço dessa alga, né? Tirei aqui um pedaço da alga. O que vai acontecer? Essa parte que foi tirada um pedaço, vai aparecer, vai nascer novamente a parte que foi tirada. Enquanto essa outra parte aqui também vai dar origem a outra parte que ele foi tirada. E vão ficar duas novas algas. Depois tem a zoosparia, que a água libera uma célula dotada de flagelo, chamada de zoosporo, que ele permite se deslocar até um local favorável. Lá essas células se fixam e se origina uma nova água. É comum em águas pluricelulares aquáticas. Então, observe aqui que tem um ciclo da alga verde, lá na página 133. Então, se você está rodado, nós estamos no capítulo 10, viu, gente? Fazendo uma revisãozinha aí. E aqui tem na página 134, tem um ciclo de vida de uma alga, né? No caso, o número 1 aí é a alga desenvolvendo os gametas. Anteriormente, a gente viu reprodução assexuada. Já na reprodução sexuada, as algas desenvolvem os gametas. Aí aqui na figura 2, nós temos gametas com estruturas de locomoção de água, denominadas de flagelo. Depois nós temos o número 3 aí, ó. União de gametas e fecundação, etapa da reprodução que consiste na formação de um novo ser graças à união de gametas, células especializadas em reprodução. No número 4, nós temos a etapa após a fecundação e o consequente desenvolvimento da água. No número 5, nós temos uma nova água desenvolvida e pronta para a reprodução, assexuada. No número 6, nós temos o processo de desenvolvimento dos indivíduos adultos, graças ao esporo formado a partir do indivíduo mostrado na etapa 5. Então, aí as células, o ciclo de vida dela, ela pode exercer a reprodução assexuada, que é quando ela vai se dividir ou se multiplicar, né, a bipartição, ou quando um único indivíduo, ele se divide, né, aconteceu algum corte, aí vai nascer novas partes, ou também por zoosparia, né? Zoosparia é quando ele consegue colocar o seu material em determinado local favorável e ali vai nascer uma alga, como esse ciclo de vida aqui na página 134. E agora, né, deixando a água um pouquinho para lá, a gente vai falar sobre a outra parte do reino protista, que é os protozoários. Os protozoários, vida primitiva. Página 134. Também componente do reino protista, os protozoários são seres unicelulares, eucariontes e heterotróficos. Eucarionte porque suas células são eucarióticas. Por quê? Porque tem vários
várias organelas e o seu núcleo é delimitado, certo? Heterotrófica porque não produz seu próprio alimento, ok? Podem viver isolados ou formando colônias nos mais variados tipos de habitats, como em água doce, salgada e terra úmida. É muito comum encontrar protozoário em aquário, certo? É um lugar bem favorável para o desenvolvimento deles. A maioria é de vida livre, como o paramécio, que não realiza parasitismo. Contudo, existem ainda muitas espécies de protozoário causadores de doenças chamados protozoides. São a amebíase, a doença das chagas e a malária. Para sobreviver em meio impróprio, esses protozoários formam cistos que podem ser encontrados nas fezes, nos hospedeiros, organismos que foram parasitados. Os cistos, na verdade, são ovos, né? O povo chama ovos. Então, eles têm várias fases. Uma das fases é a fase de cisto e é por meio dele que se contamina. Alguns protozoários habitam o corpo de outros seres vivos sem causar-lhe prejuízo. Esses seres estabelecem entre si uma relação de interdependência na qual ambos se beneficiam. Um exemplo é a triconímfa grandes, que vive no intestino dos cupins, onde colabora para a digestão da madeira. Muitos dos protozoários possuem estrutura de locomoção, que são determinantes para a sua classificação. Então, alguns têm pseudópodes, que são falsos pés, outros têm flagelos, que é o rabinho, que ajuda na locomoção, e outros têm cílios. Os pseudópodes, prolongamento citoplasmático de locomoção dos protozoários, como os etamoeba e estolifita, que parasitam o intestino humano, causando amebíase. Os flagelos possuem formas de filamentos e servem de locomoção para protozoários como o Trypanosoma cruzi, causador da doença das chagas, e Leishmania chagas, que é o causador do calazar. Tem também os cílios, que são menores e mais numerosos que os flagelos. Os cílios são encontrados em protozoários de vida livre, como o paramécio, e em alguns parasitas como o Balatindium coli, que atacam o intestino grosso e provoca alterações como diarreia. Então, aqui tem a imagem de alguns protozoários, vocês podem acompanhar no livro de vocês, na página 135. Tem o paramécio, depois tem, aqui na fezes do porco, são a fonte natural de infecções pelos ciliados Balatindium coli, causadora de diarreia, né? E aqui tem a entamoeba estolicita, que libera cistos, ovos, que podem sobreviver meses no mesmo local em que foram depositados. Aí depois embaixo a gente tem a Leishmania chagas, que ele é transmitido pelo mosquito palha, se eu não me engano. O mosquito palha, ele transmite também a febre amarela ou é a malária. Então ele causa o calazar, certo? Nesse tipo de protozoário. Aqui na página 137, vocês vão observar uma imagem de um protozoário. E nesse protozoário, vamos observar a estrutura corporal dele. Ele tem uma parte redondinha aí, né? No livro de vocês está melhor do que o meu. Então, aqui nesse protozoário, ele é ciliado, ele tem cílios, né? Então, ele tem vários cílios. Então, ele tem um vacúolo contrátil, ele tem citoplasma, ele tem um vacúolo digestivo, que ajuda na digestão. Ele tem um núcleo, e dentro do núcleo tem cromossomos, que é onde possui todo o material genético dele, tá? Também pode-se observar o núcleo, o centro de controle das funções do protozoário. Os cromossomos que se encontram dentro do núcleo e correspondem ao material genético, e às organelas que exercem várias funções, como, por exemplo, a geração de energia dentro da célula, como os vacúolos, que tem essa função de gerar energia. Depois aqui a gente vai ver a reprodução dos protozoários. Como que eles se reproduzem, né? Os protozoários, eles podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada, ou seja, com troca ou não de material genético. A reprodução assexuada dá-se por bipartição, assim como acontece com algas unicelulares. Lembra da bipartição? Uma única
único ser vai dividir seu material genético, dando origem a 2 indivíduos idênticos, certo? Um exemplo de protozoário que realiza a bipartição é o paramécio. Já a reprodução sexuada é menos frequente e pode acontecer por conjugação. Então, aqui a gente tem uma imagem de um paramécio. Na imagem, o exemplo de reprodução assexuada de um protozoário, certo? Então, vamos recapitular o que foi que a gente viu até agora, para que vocês possam conseguir fazer a atividade da página 137 e na outra na outra aula a gente vai falar sobre as protozoários, que são doenças causadas por protozoários, certo? Então vamos lá. Nós vimos até agora que faz parte do reino protista, algas e protozoários. As algas foram vistas em aulas anteriores. Hoje a gente inicia o estudo dos protozoários. Quem são esses seres? São seres muito antigos e primitivos, né? Bem primitivos. Eles ainda não têm um corpo formado, eles são, a maioria, bem pequeno, quase não dá para ver a olho nu, certo? Mas eles causam um grande dano, causam doenças, mas também não causam só mal, como também tem os tipos de protozoário que vivem lá no intestino dos cupins, que ajudam eles a digerirem a madeira. Então, os protozoários, eles podem ter 3 formas: pseudópodes, que é quando eles criam como se fosse assim uma boca falsa, um pé falso que vai englobar as coisas, né? Eles têm flagelo, que são os rabinhos, que servem para eles se locomoverem. E também tem aqueles que têm cílios, que têm um corpo cheio de como se fossem pelinhos, que servem tanto para se movimentar, como também para captar alimentos, certo? E aí nós vimos que o corpo do protozoário, ele é simples, né? As células são bem simples. São procariontes, são eucariontes, por isso o seu núcleo é o quê? Limitado, tem carioteca. Dentro do núcleo ele tem o quê? Cromossomo. E o que é mesmo cromossomo? Material genético, informação do indivíduo. Ele tem vacúolas que ajudam em todo o seu sistema energético e tem, nesse exemplo aqui, ele tem cílio, certo? E a reprodução, ela pode acontecer de 2 formas, tanto assexuada como sexuada, mas é mais comum na forma assexuada, que é por bipartição, ok? Então, vamos ficando por aqui. Faça a primeira questão da 137 e até a próxima aula. Fiquem com Deus.